Juiz zomba de Ibrahim Traoré no tribunal, mas fica em choque com seu talento jurídico. Levante-se quando eu falar com você, senhor Traoré, exclamou o juiz com desdém, enquanto o jovem militar permanecia impassível. Ninguém imaginava que aquele homem de apenas 36 anos, subestimado por sua juventude e procedência, possuía um conhecimento jurídico tão brilhante e um discurso tão contundente que, em questão de minutos, transformaria o desprezo do tribunal em absoluto espanto. O silêncio no salão era palpável. Delegações de vários países observavam atentamente cada gesto, cada palavra trocada naquele histórico julgamento. Ibrahim Traoré, o presidente mais jovem do mundo, encontrava-se diante de um tribunal internacional acusado de violar princípios democráticos após o golpe militar que o levou ao poder em Burkina Faso em outubro de 2022. O juiz Ricardo Monteiro, um veterano magistrado brasileiro conhecido por sua inflexibilidade e suas posturas eurocêntricas, olhava com condescendência para o jovem líder africano. Para Monteiro, como para muitos naquela sala, Traoré representava simplesmente mais um militar na longa lista de golpistas que haviam marcado a história política africana. Mas o que desconheciam era a complexa realidade por trás daquele homem que havia estudado geologia, participado em missões de paz e lutado contra o terrorismo em seu país antes de assumir o poder. Estamos aqui para examinar as graves acusações contra você, continuou o juiz, ajustando os óculos com um gesto teatral. Um golpe de Estado, suspensão de garantias constitucionais e agora a extensão de seu governo interino por mais 5 anos. O que tem a dizer em sua defesa? Ibrahim Traoré ergueu-se com dignidade. Aos 36 anos, seu olhar refletia uma maturidade forjada no campo de batalha contra grupos jihadistas e nas salas de aula da Universidade de Ouagadougou, onde havia participado de movimentos estudantis de orientação marxista. Não era o típico militar sem formação que muitos esperavam ver. Com todo respeito, meritíssimo, começou Traoré com voz serena, mas firme. Antes de responder às suas acusações, gostaria de perguntar: o senhor conhece a realidade de Burkina Faso? Já visitou alguma vez as aldeias do norte do meu país devastadas pelo terrorismo? Já viu as mães que perderam seus filhos em ataques que nossos governos anteriores não conseguiram deter? Um murmúrio percorreu a sala. O juiz Monteiro, visivelmente irritado com a ousadia do acusado, bateu com seu martelo para restaurar a ordem. Não estamos aqui para falar de turismo, senhor Traoré. Estamos avaliando suas ações, não a geografia do seu país, respondeu com um tom zombeteiro, provocando algumas risadas entre os presentes. O advogado defensor de Traoré, o respeitado jurista senegalês Amadou Diop, levantou-se imediatamente. Excelência, meu cliente está contextualizando sua situação política, algo essencial para compreender as circunstâncias excepcionais que levaram às ações que hoje são julgadas. Interveio com firmeza. O juiz Monteiro fez um gesto depreciativo com a mão. Prossiga, mas advirto que não tolerarei discursos políticos propagandísticos em minha sala. Ibrahim assentiu respeitosamente e continuou com uma calma que contrastava com a tensão do ambiente. Em meu país, mais de 2 milhões de pessoas foram deslocadas internamente devido à violência terrorista. Cerca de 40% do nosso território está sob influência ou controle de grupos armados. Quando assumi o poder, foi porque o governo anterior havia fracassado em proteger nossa população. Não foi ambição pessoal. Foi necessidade nacional. O juiz interrompeu com desdém. Todos os golpistas dizem o mesmo, senhor Traoré. Necessidade nacional, salvação do povo. Não podia esperar por eleições democráticas como em qualquer país civilizado. Ibrahim sorriu levemente antes de responder. Eleições? Meritíssimo. Como se realizam eleições quando há regiões inteiras onde nem mesmo os funcionários eleitorais podem entrar por medo de serem sequestrados ou assassinados? A democracia não é apenas depositar um voto em uma urna, é garantir primeiro a segurança e a dignidade do cidadão. O silêncio
tornou-se mais profundo na sala. Alguns jornalistas tomavam notas freneticamente, surpresos com a eloquência e firmeza do jovem presidente. Antes de continuar com meu testemunho, gostaria de compartilhar algo com quem está nos acompanhando de casa, disse Traoré, olhando diretamente para as câmeras. Se vocês também acreditam que cada nação tem o direito de encontrar seu próprio caminho para a estabilidade e o desenvolvimento, convido-os a deixar seus comentários e experiências. Suas opiniões são importantes para construir um diálogo internacional mais justo e equilibrado. E não se esqueçam de se inscrever neste canal para conhecer mais histórias que normalmente não são contadas nos grandes meios de comunicação. O juiz Monteiro bateu novamente seu martelo com força. Isto não é um programa de televisão, senhor Traoré. Atenha-se a responder às acusações. Precisamente a isso me dirijo, Excelência, respondeu Ibrahim com uma tranquilidade que começava a desconcertar o magistrado. Mas para entender minhas ações, é necessário compreender o contexto. Permita-me explicar como um geólogo formado na universidade chegou a liderar um país em crise. O tribunal guardou silêncio enquanto Ibrahim Traoré começava a relatar sua história. Nascido em 1988 na pequena localidade de Quera, na província de Mohun, Traoré cresceu em um Burkina Faso, que lutava para encontrar sua identidade após anos de instabilidade política. Filho de agricultores humildes, desde jovem, mostrou uma inteligência aguçada e uma determinação inabalável que o levaram a obter uma bolsa para estudar na capital. Em 2010, me formei em geologia na Universidade de Ouagadougou, explicou com voz clara. Lá não apenas aprendi sobre a riqueza mineral do nosso solo, mas também sobre a riqueza do nosso pensamento. Participei ativamente da Associação Nacional dos Estudantes de Burkina, onde debatíamos sobre como construir um país verdadeiramente soberano. O juiz Monteiro esboçou um sorriso sarcástico. Associação Estudantil Marxista, não é mesmo? Já vejo de onde vêm suas ideias revolucionárias. Ibrahim sustentou o olhar do magistrado sem se abalar. O pensamento crítico não é monopólio de nenhuma ideologia. Meritíssimo, naquelas salas de aula, aprendemos a questionar um sistema internacional que manteve a África em uma dependência perpétua. Mas também aprendemos sobre responsabilidade e serviço. Com meticulosa precisão, Traoré narrou como naquele mesmo ano decidiu ingressar nas Forças Armadas, graduando-se com honras na Academia Militar Georges Namoano. Seus colegas de turma o lembravam como um cadete disciplinado, estudioso e profundamente preocupado com os problemas de segurança que começavam a assolar a região do Sahel. Logo fui enviado para missões de manutenção da paz da ONU no Mali, continuou Traoré. Lá vi em primeira mão como o terrorismo se espalhava pelo Sahel como um incêndio descontrolado. Enquanto construíamos escolas, os grupos armados recrutavam jovens sem esperança nem futuro. O juiz, que havia estado tomando notas com certo desinteresse, levantou o olhar surpreso quando Traoré mencionou sua participação na Operação Otapuanu em 2019, uma ofensiva contra grupos terroristas no norte de Burkina Faso. Durante essa operação, relatou Ibrahim com o olhar momentaneamente perdido em dolorosas recordações, perdi vários companheiros, amigos próximos, homens e mulheres que deram suas vidas para proteger aldeias que mal aparecem nos mapas. Aldeias que as potências internacionais só lembram quando há recursos naturais para explorar. Um murmúrio percorreu a sala. Vários representantes de países ocidentais remexeram-se desconfortavelmente em seus assentos. Nesses anos, na frente de batalha, prosseguiu, vi como chegavam armas sofisticadas às mãos terroristas, enquanto nossos soldados careciam de equipamento básico. Vi como algumas potências estrangeiras jogavam um duplo jogo na região, condenando publicamente o terrorismo, enquanto suas empresas continuavam extraindo ouro e outros minerais de zonas instáveis,
alimentando os conflitos. O promotor levantou-se bruscamente. Objeção, Excelência. O acusado está fazendo acusações infundadas contra nações que não estão sendo julgadas aqui. O juiz Monteiro assentiu. Objeção aceita. Senhor Traoré, atenha-se aos fatos concernentes ao seu caso. Ibrahim inclinou levemente a cabeça em sinal de acatamento. Os fatos, Excelência, são que em setembro de 2022, Burkina Faso estava à beira do colapso. Mais de 40% do nosso território escapava ao controle do Estado. Milhares de escolas haviam fechado. Centenas de milhares de pessoas haviam fugido de suas casas. E enquanto isso, nosso governo parecia mais preocupado em agradar as antigas potências coloniais do que em proteger seu próprio povo. Com precisão militar, Traoré descreveu os eventos que levaram ao golpe de Estado contra o presidente Paul-Henri Sandaogo Damiba, que ironicamente também havia chegado ao poder mediante um golpe apenas 8 meses antes. Não agimos por ambição pessoal, enfatizou com convicção. Fizemos isso porque o povo de Burkina Faso merecia um governo que priorizasse sua segurança e soberania. Um governo que não temesse buscar novas alianças internacionais se isso significasse melhor equipamento para nossas forças armadas e maior capacidade para combater o terrorismo. O juiz Monteiro, que até aquele momento havia mostrado desprezo apenas dissimulado, agora escutava com crescente atenção. A eloquência daquele jovem presidente, seu domínio dos fatos e a paixão contida com que relatava a situação de seu país começavam a gerar um efeito inesperado na sala. Após assumir como presidente interino, continuou Ibrahim, estabelecemos o movimento patriótico para a salvaguarda e restauração. Nosso objetivo era claro: restaurar a segurança territorial, recuperar as zonas ocupadas por terroristas e criar as condições para um verdadeiro renascimento nacional. Com detalhes, explicou as reformas empreendidas: a reorganização do Exército, o investimento em equipamento militar, a promoção de oficiais baseada em méritos e não em conexões políticas, e, sobretudo, a diversificação de alianças internacionais. Decidimos que Burkina Faso já não seria quintal de nenhuma potência. Estabelecemos relações com Rússia, China, Turquia e outros países dispostos a nos tratar como iguais, não como súditos, afirmou com determinação. Em setembro de 2023, junto com Mali e Níger, fundamos a Aliança dos Estados do Sahel para uma defesa comum contra o terrorismo e uma maior autonomia regional. O juiz Monteiro, evidentemente mais interessado agora, interveio. No entanto, senhor Traoré, recentemente estendeu seu governo por mais 5 anos. Isso não contradiz suas supostas intenções democráticas? A pergunta pairou no ar como um desafio. Os presentes contiveram a respiração, esperando ver como responderia o jovem presidente a esta acusação direta. Ibrahim Traoré sustentou o olhar do juiz sem hesitar. Excelência, a democracia não é um luxo que um país em chamas possa se permitir. É um objetivo pelo qual lutamos todos os dias. Mas antes de votar, nossos cidadãos precisam poder dormir sem medo de que suas aldeias sejam atacadas no meio da noite. A extensão do governo de transição não foi uma decisão caprichosa, mas uma necessidade reconhecida por amplos setores da nossa sociedade. O ambiente na sala do tribunal havia mudado sutilmente. Os murmúrios depreciativos iniciais haviam se transformado em um silêncio atento. Ibrahim Traoré, aquele jovem militar que muitos haviam pré-julgado como simplesmente mais um golpista, estava demonstrando uma compreensão profunda da geopolítica regional e global que surpreendia até mesmo seus detratores. Permita-me mostrar algo, meritíssimo, disse Ibrahim, enquanto seu advogado entregava uma pasta ao tribunal. Estes são relatórios de segurança que documentam a evolução da situação em nosso país desde que assumimos o governo. Nas zonas onde recuperamos o controle, as escolas voltaram a abrir. Os mercados funcionam novamente. A vida lentamente retorna à normalidade. O juiz Monteiro examinou os documentos com escrupulosidade, franzindo o senho diante das fotografias
fotografias que mostravam escolas reconstruídas, postos de saúde reabilitados e comunidades celebrando o retorno às suas terras após anos de deslocamento forçado. Essas conquistas são impressionantes, senhor Traoré, admitiu finalmente o magistrado, com um tom notavelmente menos hostil. Mas, de acordo com relatórios de organizações internacionais, seu governo também restringiu liberdades civis e reprimiu opositores políticos. Ibrahim assentiu gravemente. A segurança sempre implica equilíbrios difíceis, Excelência. Tivemos que agir com firmeza contra aqueles que, sob o disfarce de ativismo político, colaboravam com grupos terroristas ou potências estrangeiras interessadas em desestabilizar nosso país. Não nos orgulhamos de cada medida tomada, mas sim dos resultados. Milhares de vidas salvas. O promotor, visivelmente irritado com o rumo que o julgamento estava tomando, levantou-se bruscamente. Excelência, o acusado está justificando violações sistemáticas de direitos humanos com o pretexto da segurança nacional. É a mesma desculpa de todos os ditadores da história. Os olhos de Ibrahim Traoré brilharam com intensidade diante dessa acusação. Quando falou, sua voz ressoou por toda a sala com uma força tranquila, mas inabalável. Não há maior violação de direitos humanos do que abandonar um povo à mercê de terroristas que decapitam professores por ensinar ciências, que sequestram meninas para convertê-las em escravas, que massacram aldeias inteiras por se recusarem a acatar sua interpretação extremista da religião, declarou. Quando a Europa enfrentou ameaças terroristas, ninguém questionou o endurecimento de suas medidas de segurança. Quando os Estados Unidos sofreram um único atentado, desencadearam guerras que desestabilizaram regiões inteiras. Mas quando países africanos defendem sua população, somos rotulados como ditadores. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. O juiz Monteiro, que havia começado o dia tratando o jovem presidente com desdém, agora o observava com uma mistura de surpresa e respeito relutante. Senhor Traoré, disse finalmente o juiz, o senhor fala com paixão, mas as alianças internacionais que seu governo estabeleceu com países como a Rússia geram profunda preocupação na comunidade internacional. Não teme que essas novas dependências sejam tão problemáticas quanto as antigas? Ibrahim sorriu levemente antes de responder. A verdadeira independência, meritíssimo, não consiste em isolar-se do mundo, mas em ter a liberdade de escolher com quem cooperar, baseando-se no interesse nacional, não em imposições externas. Durante décadas, nossas opções estiveram limitadas a nos relacionarmos com as antigas potências coloniais em termos desiguais. Hoje, diversificamos nossas alianças para obter o que nosso povo necessita: segurança, desenvolvimento, respeito à nossa soberania. Com meticulosa precisão, Traoré detalhou os acordos alcançados com diversos países. Cooperação militar com a Rússia para combater o terrorismo, projetos de infraestrutura com a China, colaboração agrícola com a Turquia, intercâmbios educativos com Cuba. Cada um desses acordos, explicou, está desenhado para construir capacidades nacionais, não para criar novas dependências. Diferentemente dos empréstimos do FMI, que nos impunham políticas de austeridade que sufocavam nossas economias, essas novas cooperações respeitam nossas prioridades nacionais. O juiz Monteiro, agora visivelmente interessado, inclinou-se para a frente. No entanto, senhor Traoré, muitos temem que a aliança dos estados do Sahel, que formou com Mali e Níger, se converta em um bloco hostil ao Ocidente. Ibrahim negou com a cabeça. Não somos hostis a ninguém, meritíssimo. Simplesmente nos recusamos a ser peões em jogos geopolíticos alheios. A aliança nasceu de uma necessidade concreta: combater conjuntamente ameaças transfronteiriças que nenhum dos nossos países pode enfrentar sozinho. Não está dirigida contra nenhuma nação ou bloco, mas a favor dos nossos povos. Com eloquência, o jovem presidente explicou como essa aliança regional permitia coordenar operações militares contra grupos terroristas que se moviam através das porosas fronteiras do Sahel, compartilhar inteligência vital
e otimizar recursos escassos. É curioso, observou com um sorriso irônico, como quando os países europeus se unem na OTAN, é celebrado como cooperação internacional, mas quando nações africanas estabelecem alianças similares, somos vistos com suspeita e hostilidade. Um murmúrio de aprovação percorreu a galeria pública, onde representantes de diversos países africanos e do sul global assentiam em sinal de concordância. O juiz Monteiro, consciente do impacto que as palavras de Traoré estavam tendo, tentou reconduzir o interrogatório. Voltemos aos fatos concretos, senhor Traoré. Pode explicar por que, após prometer inicialmente um retorno rápido à ordem constitucional, agora estendeu seu mandato por mais 5 anos? A pergunta era direta, uma tentativa de encurralar o jovem presidente. Mas Ibrahim Traoré, longe de mostrar-se desconfortável, pareceu agradecido pela oportunidade de esclarecer este ponto crucial. Quando assumimos o poder, respondeu com franqueza, herdamos um país à beira do colapso. Mais de 40% do território estava fora do controle estatal. A economia estava devastada, as instituições paralisadas. Prometemos restaurar a segurança e criar as condições para uma transição democrática genuína, não simplesmente organizar eleições apressadas que legitimassem um sistema falido. Com detalhes, explicou como a situação de segurança, embora melhorada, continuava sendo extremamente frágil, como os grupos terroristas, embora enfraquecidos, continuavam representando uma ameaça existencial, e, sobretudo, como as reformas institucionais necessárias para garantir uma democracia sustentável requeriam tempo para se enraizar. As eleições, concluiu com convicção, não são um fim em si mesmas, mas um meio para assegurar a representação popular. Realizá-las prematuramente, em um contexto de insegurança e sem as necessárias reformas prévias, seria trair a confiança que nosso povo depositou em nós. O juiz Monteiro tirou os óculos e esfregou os olhos, visivelmente afetado pela intensidade do testemunho. Quando voltou a olhar para Ibrahim Traoré, sua expressão havia mudado. Já não restava vestígio da arrogância e do desdém inicial. Em seu lugar, percebia-se uma mistura complexa de respeito relutante e desconcerto profissional. Senhor Traoré, disse finalmente, devo admitir que seus argumentos são mais substanciais do que eu antecipava. No entanto, este tribunal tem a obrigação de avaliar suas ações segundo os padrões internacionais de governança democrática. Ibrahim assentiu com serenidade. Compreendo perfeitamente, Excelência, mas permita-me colocar uma questão. Esses padrões são verdadeiramente universais ou refletem principalmente as experiências históricas específicas das nações ocidentais? Um silêncio expectante caiu sobre a sala. O jovem presidente se levantou, sua figura magra, mas firme, irradiando uma dignidade que era impossível ignorar. As democracias ocidentais, continuou, desenvolveram-se durante séculos, frequentemente através de processos violentos e contraditórios. Tiveram o privilégio do tempo e, é preciso dizer, da exploração colonial que financiou sua estabilidade. De nós se exige condensar esse processo em poucos anos, enquanto enfrentamos ameaças existenciais e as consequências de séculos de expoliação. O promotor tentou interromper, mas o juiz Monteiro, com um gesto surpreendente, indicou-lhe que permitisse a Traoré continuar. Não rejeito a democracia, meritíssimo, enfatizou Ibrahim com paixão contida. Ao contrário, luto para criar as condições para que uma democracia autêntica e sustentável possa florescer em meu país. Uma democracia que responda às nossas realidades, não uma mera imitação superficial de modelos externos que, aplicados prematuramente, poderiam agravar nossos problemas em vez de resolvê-los. Com meticulosa precisão, Traoré apresentou dados sobre as reformas institucionais implementadas por seu governo, a criação de conselhos locais de desenvolvimento com participação cidadã direta, a reorganização do sistema judicial
Para torná-lo mais acessível às populações rurais, os programas de reintegração para jovens recrutados por grupos extremistas, as iniciativas para revitalizar a economia local e reduzir a dependência de ajuda externa. Essas reformas, explicou, assentam as bases para uma democracia enraizada nas necessidades reais do nosso povo, não em expectativas abstratas impostas de fora. Uma democracia que garanta não apenas direitos políticos formais, mas também segurança física, dignidade econômica e soberania nacional. O juiz Monteiro, que havia estado tomando notas com crescente interesse, levantou o olhar e formulou a pergunta que muitos na sala faziam silenciosamente. E que garantias oferece, Sr. Traoré, de que este período estendido de transição não se converterá em um regime autoritário permanente, como tantos outros que a África conheceu? A resposta de Ibrahim veio sem hesitações. As melhores garantias são os resultados tangíveis que nosso povo pode ver e sentir. Cada escola reaberta em zonas antes controladas por terroristas. Cada família que retorna ao seu lar depois de anos de deslocamento. Cada jovem que encontra oportunidades de futuro em sua própria terra em vez de arriscar sua vida atravessando o Mediterrâneo. Fez-se um silêncio profundo enquanto Ibrahim tirava do bolso um pequeno objeto que ergueu no alto para que todos pudessem ver. Isto, disse, é um fragmento de mineral extraído das minas do nosso país. Durante décadas, nossa riqueza mineral saiu de Burkina Faso, gerando enormes benefícios para corporações estrangeiras, enquanto nosso povo permanecia na pobreza. Hoje, estamos renegociando cada contrato mineiro para assegurar que esses recursos beneficiem primeiro a quem legitimamente pertencem, os burkinenses. Com eloquência, explicou as reformas no setor mineiro que haviam incrementado significativamente as receitas estatais, permitindo financiar projetos de desenvolvimento sem depender exclusivamente de ajuda externa ou empréstimos condicionados. A verdadeira independência, sublinhou, começa com a soberania econômica. Sem ela, a democracia se converte em um exercício vazio, onde os cidadãos elegem representantes que carecem de verdadeiro poder para transformar suas condições de vida. O juiz Monteiro, visivelmente impressionado pela coerência e profundidade do argumento, assentiu lentamente. Suas colocações são certamente dignas de consideração, Sr. Traoré. Mas este tribunal deve também considerar as acusações sobre restrições à liberdade de imprensa e repressão de opositores políticos. Ibrahim não fugiu da questão. Em situações de guerra, e enfrentamos uma guerra contra o terrorismo, surgem dilemas éticos complexos. Tivemos que agir contra meios e pessoas que, sob o disfarce do jornalismo ou da oposição política, colaboravam com grupos que buscam a destruição do nosso Estado. Não pretendo que cada decisão tenha sido perfeita, mas sim que todas foram guiadas pela necessidade de proteger nossa população. Com franqueza, reconheceu erros e excessos cometidos, mas também detalhou os mecanismos de supervisão implementados para prevenir abusos sistemáticos. Comissões cidadãs de vigilância, linhas diretas para denunciar comportamentos indevidos de forças de segurança, programas de formação em direitos humanos para pessoal militar. Nosso objetivo, concluiu com firmeza, não é perpetuar-nos no poder, mas construir um Estado forte capaz de garantir segurança, desenvolvimento e dignidade a todos os seus cidadãos. Quando tivermos alcançado esses objetivos fundamentais, estaremos orgulhosos de transferir o poder a líderes democraticamente eleitos, mas fazê-lo prematuramente, deixando atrás de nós um Estado frágil, vulnerável a novas crises, seria uma traição à confiança depositada em nós. O silêncio que se seguiu a essas palavras era eloquente. Mesmo aqueles que haviam chegado ao tribunal com preconceitos firmes contra o jovem golpista encontravam-se agora reconsiderando suas posições. O juiz Monteiro, após consultar brevemente seus colegas, tomou uma decisão sem precedentes. Este tribunal, anunciou,
suspenderá temporariamente seu juízo para realizar uma visita em loco a Burkina Faso. Consideramos essencial verificar diretamente as condições descritas pelo presidente Traoré antes de emitir um veredicto final. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Nunca antes um tribunal internacional havia tomado semelhante decisão no meio de um processo. Ibrahim Traoré, sereno como sempre, simplesmente assentiu em sinal de agradecimento. Nosso país, disse com dignidade, acolherá este tribunal com todas as honras. Mostraremos tanto nossas conquistas quanto nossos desafios pendentes. Não pedimos que sejamos julgados por padrões diferentes, mas que se compreenda o contexto específico em que atuamos. 3 semanas depois, o tribunal regressou a Brasília após uma intensa visita a Burkina Faso. Os magistrados haviam percorrido regiões recuperadas do controle terrorista, conversado com cidadãos comuns, visitado projetos de reconstrução e mantido reuniões com diversos setores da sociedade burkinesa, desde líderes tradicionais até jovens ativistas, desde empresários até agricultores de subsistência. A sala do tribunal estava lotada. Representantes de numerosos países africanos e do sul global haviam comparecido para presenciar um veredicto que muitos consideravam histórico. Não só para Burkina Faso, mas para a forma como a comunidade internacional julgava as transições políticas em contextos de crises profundas. O juiz Ricardo Monteiro, cuja atitude depreciativa inicial em relação a Ibrahim Traoré havia se transformado visivelmente após ouvir seu testemunho e visitar seu país, preparou-se para ler o veredicto. Seu rosto, normalmente impassível, refletia a complexidade do caso que havia tido que avaliar. Este tribunal, começou com voz solene, teve a extraordinária oportunidade de examinar não apenas documentos e testemunhos, mas também a realidade concreta de um país que enfrenta desafios existenciais. O que vimos em Burkina Faso transformou profundamente nossa compreensão do caso. Um silêncio expectante envolveu a sala enquanto o magistrado continuava. Verificamos pessoalmente a gravidade da ameaça terrorista que o país enfrenta. Constatamos os avanços significativos em segurança sob o atual governo. Ouvimos testemunhos diretos de cidadãos que agora podem retornar aos seus lares após anos de deslocamento forçado. O juiz fez uma pausa, ajustando os óculos antes de continuar. No entanto, também documentamos restrições a liberdades fundamentais que, em circunstâncias normais, seriam inaceitáveis em um Estado democrático. A questão central que este tribunal deve resolver é se tais medidas excepcionais estão justificadas pelo contexto igualmente excepcional em que se aplicam. Ibrahim Traoré permanecia sereno, seu olhar fixo no magistrado. Aos 36 anos, o jovem presidente havia transformado não apenas a percepção internacional sobre seu governo, mas também os próprios termos do debate sobre governança em situações de crise. Após minuciosa deliberação, prosseguiu o juiz Monteiro, este tribunal chegou à seguinte conclusão. Embora o governo do presidente Traoré tenha chegado ao poder por meios não constitucionais, suas ações posteriores têm sido guiadas primordialmente pelo imperativo de proteger a população burkinesa frente a ameaças graves e imediatas, cumprindo assim com a responsabilidade fundamental de todo o Estado. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Ninguém havia esperado um veredicto tão matizado de um tribunal que tradicionalmente aplicava padrões rígidos e descontextualizados. Portanto, continuou o magistrado, este tribunal não condena as ações do governo de transição de Burkina Faso. Em vez disso, estabelecemos um mecanismo de acompanhamento que avaliará periodicamente os avanços em direção ao restabelecimento pleno da ordem constitucional, reconhecendo que tal processo deve adaptar-se às realidades específicas do país e não a prazos artificiais impostos externamente.
lentamente. Ibrahim Traoré se levantou, seu rosto refletindo uma emoção contida. Não era um triunfo pessoal o que celebrava, mas o reconhecimento internacional da legitimidade da luta de seu povo pela segurança, dignidade e verdadeira autodeterminação. Senhor presidente, disse o juiz Monteiro, dirigindo-se a ele com um respeito que contrastava dramaticamente com sua atitude inicial. Este tribunal deseja expressar sua admiração pela eloquência, sinceridade e profundidade com que defendeu sua causa. O senhor conseguiu algo que poucos alcançam: fazer-nos questionar nossos próprios preconceitos e reconsiderar nossos marcos de análise. As câmeras captaram o momento histórico. O severo magistrado brasileiro que havia começado zombando daquele jovem líder africano agora lhe estendia a mão com genuíno respeito. A imagem se tornaria símbolo de um possível novo paradigma nas relações internacionais, baseado não na imposição de modelos uniformes, mas no reconhecimento da diversidade de caminhos rumo a objetivos compartilhados. Ao sair do tribunal, Ibrahim foi recebido por uma multidão entusiasta. Jornalistas de todo o mundo se acotovelaram para obter suas primeiras declarações após o histórico veredito. Este não é meu triunfo pessoal, afirmou com a humildade que o caracterizava. É uma vitória para todo o povo de Burkina Faso, para o Sahel e para todos os países que lutam por definir seu próprio destino frente a desafios existenciais. Um jornalista perguntou se ele considerava que o veredicto validava sua permanência no poder por mais 5 anos. Sua resposta refletiu a mesma clareza de pensamento que havia impressionado o tribunal. O veredicto não valida pessoas nem prazos específicos. Valida o princípio de que cada nação tem direito a encontrar seu próprio caminho para a estabilidade e o desenvolvimento, considerando suas circunstâncias particulares. Nosso compromisso continua sendo o mesmo: criar as condições para uma democracia genuína e sustentável em Burkina Faso. Nos dias seguintes, analistas internacionais destacaram como o caso Traoré poderia marcar um ponto de inflexão na forma como a comunidade internacional aborda situações similares em outros países. O termo doutrina Traoré começou a circular em círculos diplomáticos, referindo-se ao reconhecimento de que a democracia não é um modelo único e imutável, mas um processo adaptável a diversos contextos históricos e culturais. Para Ibrahim, no entanto, os desafios continuavam sendo enormes. De volta a Ouagadougou, reuniu-se imediatamente com seu gabinete para continuar a luta contra o terrorismo, fortalecer as instituições estatais e desenvolver a economia nacional. O reconhecimento internacional era importante, mas a verdadeira medida de seu sucesso continuaria sendo o bem-estar concreto dos milhões de burkinenses que haviam depositado sua confiança nele. Meses depois, as regiões recuperadas do controle terrorista floresciam novamente. Escolas, mercados e centros de saúde funcionavam com normalidade. Famílias que haviam passado anos como deslocados internos retornavam aos seus lares. A economia mostrava sinais de revitalização, impulsionada pelas reformas no setor mineiro e os novos acordos internacionais, que priorizavam o benefício mútuo sobre a exploração unilateral. O caso de Ibrahim Traoré nos lembra que a história raramente avança em linha reta, que os caminhos para a liberdade, a segurança e a dignidade são tão diversos quanto os povos que os percorrem. E, sobretudo, que às vezes aqueles que são inicialmente julgados com desdém podem acabar nos ensinando lições profundas sobre justiça, soberania e verdadeira democracia. A você que acompanhou esta história até o final, convidamos a refletir. Quantas vezes julgamos sem conhecer o contexto completo? Estamos realmente abertos a escutar perspectivas que desafiam nossas concepções estabelecidas? Se esta história fez você pensar, compartilhe-a com amigos e familiares. Deixe seu comentário contando o que você pensa sobre a liderança de Ibrahim Traoré e se acredita que circunstâncias excepcionais justificam medidas
excepcionais. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias que desafiam narrativas convencionais e nos convidam a ver o mundo a partir de novas perspectivas. Curta este vídeo e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Seu apoio nos permite continuar trazendo essas histórias inspiradoras para milhões de pessoas.